Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é José Luan, eu sou da AD Jardim Inamar. Eu estou aqui no canal Bíblia para o Cotidiano para ministrar a vocês mais uma aula da revista Conectar Mais Jovens, cujo tema desse trimestre é livros históricos. E hoje eu estou dando conteúdo sobre os livros históricos, mas também tem outros professores que dão outros conteúdos também aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, como a Ana, ela dá aula para os pré-adolescentes na Betel, que é sobre a Betel, a revista da Betel. O Tony dá aula para os adultos sobre a revista da Betel também. O Alex, ele dá aula sobre a revista da CPAD para os adultos também. A Tami, ela dá o devocional de crianças. Então aqui nesse canal tem vários conteúdos para você estar sendo edificado, para você estar aprendendo mais a palavra de Deus, para você estar se achegando cada vez mais a Deus. Então eu peço que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, que você venha conosco aprender mais de Deus, que você venha conosco se achegar mais a Deus através da palavra dele. Amém? Hoje nós vamos para a terceira lição da revista Conectar Mais Jovens, com o tema Livros Históricos. Hoje, o tema da aula de hoje, da terceira lição, é o início da apostasia de Israel. Então vamos dar início. Se você tiver com a sua Bíblia, com a sua revista, eu peço que você abra a sua Bíblia, abra a sua revista e acompanhe comigo, para que a gente venha estar olhando as referências, para que a gente venha estar aprendendo mais da palavra de Deus juntos. Amém? Então, hoje a referência do texto se encontra em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: E foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, irmãos, o livro de Juízes, ele tem esse nome de Juízes porque foi nesse período da história de Israel em que Deus levantou 13 juízes para que julgassem as causas do povo de Israel. Deus levantou esses juízes para que também libertassem Israel quando Israel estava debaixo de um jugo inimigo, quando o povo se encontrava em opressão. Deus levantou esses juízes. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Juízes foi escrito por Samuel, porque Samuel, ele viveu nesse período da história de Israel, em que o povo de Israel estava bastante conturbado, em que o povo estava disperso, e por ele ter vivido nesse período da história de Israel, ele recapitulou alguns acontecimentos e os escreveu. E o livro de Juízes relata a história do povo de Israel após a morte de Josué. E o comportamento do povo após a morte de Josué foi totalmente contrário aos ensinamentos que Josué deu a eles quando Josué estava em vida, porque o povo, em vez de obedecer a Deus, andar em fidelidade a Deus, como Josué tinha ensinado, o povo se desviou de Deus. O povo acabou se afastando de Deus, se envolvendo com pessoas que não era para se envolver, fazendo coisas que não era para fazer. O povo acabou se afastando de Deus. E esse comportamento de Israel revela uma grande apostasia. E o que é apostasia? Apostasia, segundo a Bíblia, é negar a fé. Apostasia é negar aquilo que eu acredito, enfim, é negar a Deus. E foi isso que Israel fez, ao se envolver com pessoas que não era para se envolver, ao fazer coisas que não era para fazer. Israel apostatou de Deus, Israel negou a Deus e se afastou dele. Devido a essa apostasia, a esse afastamento, o povo se viu subjugado por outros povos, o povo se viu em opressão, porque o afastamento de Deus por conta do pecado, o afastamento de Deus por conta da desobediência leva as pessoas a viverem nessas situações de opressão, de dor, sabe, de sofrimento. E essas são as consequências que nós podemos sofrer se nós nos afastarmos de Deus. Se nós formos para longe de Deus, são essas as consequências que nós podemos viver, de sofrimento, consequências de dor, consequências de opressão. E infelizmente, muitas pessoas hoje, por se afastarem dele, estão vivendo nessas condições, sabe, de sofrimento, de dor, estão sendo escravizadas pelo pecado. Por quê? Porque elas se afastaram de Deus. Você olha para a pessoa, já não vê mais aquele brilho que ela tinha quando ela estava na presença de Deus. Você olha para a pessoa, ela não tem mais aquele fervor que ela tinha quando estava na presença de Deus. E isso é triste. Talvez você se lembre de alguém agora que estava na presença de Deus e hoje não está mais, que servia a Deus com fervor e hoje não serve mais, se afastou dele. E isso eu imagino que dói em você, e deve doer mesmo, porque não é motivo de contentamento ver que os nossos irmãos se afastaram de Deus. Só que eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui mesmo no capítulo 2, que Deus levantava juízes
que livravam o povo dos seus inimigos. Deus levantava juízes, e o versículo 18 também diz que o Senhor era com o juiz que ele levantava. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor te levantou, o Senhor nos levantou para que nós sejamos instrumento na mão dele para libertar as pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, para libertar as pessoas que estão sendo oprimidas. Por isso, tome a sua posição de alguém levantado por Deus para trazer para perto dele aqueles que se afastaram dele, para levantar aqueles que caíram, sabe? Porque o Senhor é contigo e o Senhor será contigo, mas tome a sua posição de alguém que foi levantado por ele, permaneça na posição. Vamos para o versículo do dia. O versículo do dia diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, nesse período da história de Israel, não tinha rei. Não tinha rei que reinava entre eles, e então cada um fazia o que achava certo. Então imagina a bagunça que era, imagina como que o povo vivia, era uma bagunça enorme. Vamos aqui para a verdade aplicada. O distanciamento de Deus leva ao homem a sérias consequências, mas o Senhor está pronto a perdoar aquele que se arrepende e se volta para Ele. Glória a Deus. Então vemos, irmãos, que Deus, ele deseja que aqueles que se afastaram dele se voltem para ele. Deus deseja que aqueles que estão longe dele se aproximem dele novamente, porque ele tem perdão para dar. Ele está de braços abertos para receber aqueles que se voltam para ele com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Tanto que em Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, a palavra de Deus diz: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmão, Deus é grandioso em perdoar. Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem, se voltam para Ele. Glória a Deus. Então vamos para a introdução. Após a morte de Josué, antes de entrar na introdução, como eu tenho feito sempre, eu quero que você, durante a semana, leia a leitura semanal, que você venha estar meditando todos os dias, porque, como eu sempre digo, esse conteúdo que está aqui na leitura semanal faz parte do conteúdo da lição, vai te fazer entender melhor a lição, tá bom? Então, que você, durante a semana, leia a cada dia os versículos que são propostos aqui, tá bom? Então, vamos entrar na introdução. Após a morte de Josué, Israel se esqueceu do Senhor e mergulhou na idolatria. Nesta época, Israel vivia uma frieza espiritual, confusão social e declínio moral. Deus levantou os juízes. Então vemos aqui que Israel se afastou de Deus, que Israel acabou deixando a palavra de Deus de lado. E por ter feito isso, Israel acabou caindo no pecado, acabou mergulhando na idolatria, que era algo que Deus sempre orientava o povo para que o povo tomasse cuidado, para que não caísse na idolatria. Mas por eles terem deixado a palavra de Deus de lado, eles acabaram caindo no pecado da idolatria, acabaram também se prostituindo. Eles, por terem deixado a palavra de Deus de lado, se afastaram dele. E por isso houve em Israel uma frieza espiritual, porque é isso que acontece, irmão, quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, quando nós deixamos de ouvir a Deus, quando nós deixamos de ter comunhão com Ele, há uma frieza espiritual, é isso que acontece na nossa vida. Mas só que Deus, ele é tão misericordioso que, apesar de o povo ser ruim, apesar de o povo ser pecador, Deus levantou juízes, levantou pessoas que traziam o povo de volta para o centro da vontade de Deus. Deus levantou pessoas que traziam o povo de volta para a presença dele, porque Deus é misericordioso. Glória a Deus. Vamos para o ponto-chave. Inserido em uma anarquia espiritual e social, Israel viveria um período de muitos conflitos e pouco crescimento. Israel viveria um período de muitos conflitos e pouco crescimento. Então, sem um líder espiritual, sem alguém que tivesse a palavra de Deus para orientar o povo, sem uma organização no sistema social ou governamental, o povo viveria um período de muitos conflitos e de pouco crescimento. E aqui eu aprendo, irmão, que é necessário ter uma organização, seja no ambiente espiritual, na igreja, tem que ter líderes, tem que ter pastores, tem que ter alguém com a palavra de Deus para que oriente o povo, seja também no sistema social ou governamental, tem que ter uma organização, porque se não tem uma organização, tem uma bagunça. Se não tem uma orientação, tem uma desorientação, sabe? As pessoas ficam dispersas, por isso que é necessário haver uma organização. Agora vamos para o ponto 1. A morte de um líder. A firmeza espiritual de Josué era mais importante para Israel do que a sua habilidade militar. E com a sua morte, o povo passou a ser influenciado por nações pagãs
esquecendo-se de Deus. Então vemos aqui, irmãos, que Josué era tido para a nação de Israel como exemplo de um homem guerreiro, mas também e principalmente como exemplo de um homem de Deus. Ele era alguém que, por servir a Deus, ele influenciava as outras pessoas a servirem também. Ele era alguém que, por temer a Deus, influenciava outras pessoas a temerem a Deus também. E isso é interessante porque a nossa conduta diante de Deus influencia aqueles que olham para nós. A nossa conduta diante de Deus pode influenciar as outras pessoas a se aproximarem de Deus, a se achegarem a Ele. E quando nós, como servos de Deus, deixamos de influenciar, deixamos de exercer esse nosso papel em favor do reino, outras pessoas que não pertencem ao reino vão influenciar, vão falar, vão mentir, vão enganar. Por isso que nós não podemos ficar parados sem fazer nada, nós devemos exercer aquilo que Deus nos confiou, devemos resplandecer a luz que há em nós para que aqueles que estão em trevas sejam alcançados por Deus. Agora vamos para o 1.1. Uma nova geração. Apesar de ser um grande líder, Josué morreu e não deixou nenhum sucessor. Sua morte pôs fim a um período de comunhão entre Deus e Israel. Como não havia um líder sobre Israel, o sentimento de unidade do povo logo se perdeu, não existindo mais elementos de conexão entre as tribos a não ser o próprio Deus. A forma de governo nesse período é chamada de teocracia. Deus é o governante. Entretanto, a nova geração que se levantou não conhecia Deus, nem o seu poder, e logo estes deram as costas para a lei do Senhor, entrando em degradação moral e espiritual, e assim passaram a ser subjugados por povos inimigos por permissão divina. Então vemos aqui, irmão, que após a morte de Josué, após a morte daquela geração, se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus, e por não conhecer a Deus e nem o seu poder, eles se afastaram de Deus, mergulharam na idolatria, mergulharam no pecado, porque eles se afastaram de Deus. E no versículo 17 do capítulo 2, a palavra fala que eles não ouviram os juízes, eles não ouviam a palavra de Deus que Deus falava por intermédio dos juízes. Sendo assim, por eles viverem no pecado, Deus permitiu que eles fossem subjugados. Deus permitiu que eles sofressem, e está escrito que eles não conheciam a Deus, verdade, eles não conheciam a Deus, mas eles poderiam conhecer a Deus se eles dessem ouvidos à palavra de Deus. Eles poderiam se aproximar de Deus se eles ouvissem o que Deus estava falando com eles. E hoje, irmão, está do mesmo jeito, porque a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é falada em vários lugares, de todas as formas, porém as pessoas se recusam a ouvir a Deus, as pessoas se recusam a atender o que Deus está falando, e por isso muitas vezes acabam sofrendo coisas que eles poderiam ter evitado se tivessem ouvido a Deus. Então que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, porque ouvir a Deus nos traz proteção. Agora vamos para o 1.2. Influenciados. Israel se esqueceu de que estava em um processo de conquista da terra da promessa. A tarefa não tinha sido concluída. A ameaça do adversário ainda estava viva, só que o perigo não eram as armas, os cavalos e os exércitos dos cananeus, mas a sua cultura e aliança com Deus. Sem uma liderança espiritual, Israel viveu como uma ovelha sem pastor. Não havia força para resistir às infiltrações culturais dos seus inimigos. Rapidamente, o modo de vida idólatra, imoral e profana dos povos vizinhos se tornaram atraentes aos olhos dos israelitas, que decidiram trilhar com todo o seu coração por um caminho de perversão espiritual. Então, irmãos, no processo de se estabelecer em Canaã, Israel venceu alguns povos, conquistou algumas terras, só que eles não conquistaram todas as terras, não venceram todos os povos, ainda restaram alguns povos ali, e esses povos que restaram serviam a outros deuses. O modo de vida deles era diferente do modo de vida do povo de Deus. Israel sabia que tinha que tomar cuidado com isso, Israel sabia que tinha que tomar cuidado para que não fosse na onda deles. Mas sabe o que aconteceu? Israel olhou para eles, viu que a festa deles era boa, viu que eles poderiam se envolver com quem quisessem, com quantas pessoas quisessem. Israel olhou e viu que eles tinham a liberdade para ser quem eles quisessem ser, seu corpo, suas regras, e isso atraiu Israel. Pareceu bom aos olhos de Israel, mas só que isso que pareceu bom fez com que eles perdessem a presença de Deus, porque nem tudo que parece bom, de fato é bom. Porque lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Lembra de Eva lá no Jardim do Éden? Ela viu o fruto, viu que era agradável aos olhos, pareceu bom, então ela comeu do fruto.
E após ela ter comido do fruto, ela e Adão, qual foi a consequência? Foi o distanciamento de Deus. Foi o distanciamento de Deus e a morte. Porque nem tudo que parece bom, de fato é bom, pois pode ser um laço do diabo para te tirar da presença de Deus. Pode ser um laço do diabo para te matar. Então que a gente tome cuidado, irmão, que a gente não deixe que aquilo que parece nos afaste daquilo que realmente é. Que a gente não deixe que as propostas nos afastem do propósito, mas que a gente permaneça na presença de Deus. Amém? Agora vamos ler o Refletindo. Uma frase da bispa Marvi Ferreira. Ela diz o seguinte: ao se afastar de Deus, a alma adoece e o pecado fortalece. Ela escreveu essa frase, mas eu quis concluir essa frase, eu fiz um acréscimo nela. Eu escrevi assim, ó: ao se afastar de Deus, a alma adoece e o pecado se fortalece. Mas ao nos aproximarmos de Deus, a alma se fortalece e o pecado em nós se enfraquece. Amém? Agora vamos para o ponto 2. O período dos juízes. Este momento histórico, denominado período dos juízes, ocorreu após a morte de Josué, terminando com a eleição de Saul como rei de Israel, iniciando um novo período de governo, a monarquia. A infidelidade e a desobediência do povo de Israel aos mandamentos de Deus foram marcas principais que permearam o período dos juízes. Ao se esquecerem do Senhor, Israel experimentava o juízo divino, mas, ao se arrependerem, desfrutavam do perdão e do auxílio de Deus. Então, o período dos juízes, em que ele diz aqui, foi o período em que Deus levantou os juízes para julgar Israel. E isso ocorreu após a morte de Josué. Estudiosos acreditam que esse período dos juízes durou cerca de 350 anos, terminando no momento em que o povo se volta para Samuel e pede por um rei, porque eles queriam, assim como os outros povos, ter um rei para reinar sobre eles. Então Deus arranja o rei para Então Deus escolhe um rei para eles. Deus escolhe Saul, um benjamita, para que reinasse sobre Israel, começando assim a monarquia em Israel. E o que é a monarquia? A monarquia é o período dos reis, é o período em que os reis reinaram em Israel. E o período dos juízes, antes de entrar na monarquia, retrata bastante da infidelidade, da desobediência do povo de Israel. São coisas que são marcantes no livro de Juízes. E quando nós lemos esse livro, vemos que o povo por várias vezes se desviou de Deus. O povo por várias vezes caiu na idolatria, caiu no pecado. E como forma de punição, o que Deus fazia? Deus permitia que Israel fosse subjugado. Deus permitia que Israel passasse por sofrimentos, passasse por opressões nas mãos de seus inimigos. E quando o povo de Israel se via nessas condições de sofrimento, nessas condições de dor, de opressão, de dificuldade, o povo se lembrava de Deus. O povo se lembrava de Deus, se arrependia e clamava a Ele. E Deus, pela sua misericórdia, enviava um juiz que libertava eles. E isso nos mostra que Deus ele estava disposto a perdoá-los se eles se arrependessem com sincero coração e se voltassem para Deus. Deus estava disposto a perdoar eles. E aqui eu aprendo, irmão, que Deus ele está disposto a perdoar. Mas a pergunta é, e as pessoas estão dispostas a se arrependerem e se voltarem a Deus? Porque lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele foi curtir a vida. Depois disso, ele se viu em uma condição ruim. Ele se viu em uma situação deplorável, mas só que ele caiu em si. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai não se recusou a recebê-lo. O pai, pelo contrário, abraçou ele. O pai recebeu ele com perdão, de braços abertos. E Deus é assim, irmão. Quando as pessoas reconhecem que são pecadoras, quando elas se arrependem, se voltam para Deus com o coração quebrantado, contrito, Deus está disposto a receber, Deus está disposto a perdoar. Basta que se volte a Ele, basta que se arrependa e reconheça que precisa da presença dEle. Vamos para o 2.1. Juízes menores. O período dos juízes intermediou o final da liderança de Josué com sua morte, para o início da monarquia em Israel, no Antigo Testamento. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para julgar e liderar o povo de Israel, funções também ligadas à liderança espiritual. Para distingui-los, foram classificados em juízes menores, aqueles que foram citados em alguns fatos sem profundidades. São eles Sangar, Tolá, Jair, Elon, Abdon, Ibzan, além dos juízes maiores. Então aqui, irmãos, esse momento em que os juízes julgaram Israel foi uma intermediação da liderança de Josué, do final da liderança dele até o início da monarquia em Israel.
E esses juízes que foram levantados por Deus deveriam liderar a nação de Israel. E a liderança deles deveria ser uma liderança espiritual, deveria ser uma liderança que estivesse debaixo da liderança de Deus. Porque se a liderança deles estivesse debaixo da liderança de Deus, a liderança deles seria realizada com a orientação de Deus, com a orientação da palavra de Deus, e eles seriam assim um exemplo para a nação. E aqui eu aprendo que quando nós estamos debaixo da liderança de Deus, tudo aquilo que nós fizermos, nós faremos sendo guiados pela palavra dele, nós faremos com a orientação da palavra dele, e é muito melhor ser orientado pela palavra dele do que querer fazer alguma coisa sem ter ele conosco, sem ter a orientação dele. Amém? E outro ponto aqui que o autor diz também é sobre os juízes menores. E quem são esses juízes menores? São esses: Tolar, Jair, Elon, Abidom e Isban. E por que eles são chamados de juízes menores? São chamados de juízes menores porque as passagens que relatam sobre eles são curtas. Elas não se aprofundam tanto na história deles. É como os livros proféticos. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Mas por que são maiores e menores? É porque um é melhor do que o outro? Não. É porque as passagens deles, os escritos, as profecias deles são mais longas, são maiores do que a de outros. E assim são os juízes também. Algumas passagens se aprofundam mais na história de uns do que na história de outros. Entendeu? Então vamos para o ponto 2. 2.2. Juízes maiores. Juízes maiores é uma expressão que não aparece na Bíblia, mas é uma forma de classificar aqueles juízes cuja vida e obras são narradas com mais detalhes. São eles: Otoniel, Eudes, Débora, que é considerada juíza e profetisa. A peça literária mais antiga do Antigo Testamento é atribuída ao Cântico Poético de Débora. Gideão é aquele que Deus ensinou que a vitória não vem por nossas forças, mas pela força dele. Já Jefité é descrito como um homem valente, um guerreiro valoroso, enquanto que Sansão foi habilitado com uma força sobre-humana pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então aqui ele já fala dos juízes maiores. E por que são juízes maiores? Porque as passagens que falam sobre eles são mais longas. A palavra já se aprofunda mais na história deles. E esses são os juízes maiores. Otoniel, que Deus levantou para libertar Israel das mãos do rei da Mesopotâmia. Depois dele, Eudes, homem canhoto, que Deus levantou para libertar Israel das mãos de Eglon, que era rei dos Moabitas. Depois de Eudes, Deus levantou Débora. Deus levantou ela depois de um tempo de 20 anos em que Israel esteve sendo oprimido por Jabim, rei de Azor. Ela era juíza e profetiza, e através dela Deus falou que iria entregar Jabim, rei de Azor, nas mãos de Israel, e assim Deus libertou Israel. Depois de Débora e depois dela, Deus levantou Gideão, para quem Deus disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele, com 300 homens, venceu os midianitas, claro, com o auxílio de Deus. E através dele, através da história de Gideão, nós aprendemos que, por mais que tudo ao nosso redor seja ao contrário, se Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Nós aprendemos que a nossa força, a nossa capacidade não vem de nós. A nossa capacidade, a nossa força vem de Deus que está conosco. Amém? Depois de Gideão, depois dele, Deus levantou Jefité, que era um homem que era filho de uma prostituta, que foi rejeitado pelos seus irmãos, mas só que por Deus ele não foi rejeitado, ele foi levantado. Então, depois de Jefité, Deus levantou Sansão, que era alguém que Deus enchia com o Espírito Santo, e através dele, através da sua força, que vinha do Espírito Santo, Deus libertava Israel das mãos dos filisteus. Esses eram os juízes de Israel, os juízes maiores. Agora vamos para o ponto 3, que diz assim: Deus usa quem ele quer. Os livros históricos do Antigo Testamento apresentam juízes escolhidos e levantados por Deus, a fim de liderarem sobre questões militares, civis e religiosas. Diante de ameaças das nações inimigas que povoavam a terra, o Senhor usava e inspirava pessoas que lideravam o seu povo. Então nós vimos aqui, irmãos, que os livros históricos nos mostram que Deus levantou homens e levantou até mulher como instrumentos para trazer libertação ao povo, como instrumentos para que liderasse o povo de Israel. Então vemos aqui que Deus levantou pessoas diferentes, em situações diferentes, com condições diferentes, para serem usadas por Ele. Porque para Deus não importa se é rico ou pobre, para Deus não importa se é feio ou bonito, para Deus não importa se está numa condição boa ou numa condição ruim, se está num momento bom ou num momento ruim. Se Deus quer usar, irmão, Deus vai levantar e vai usar como Ele quer, porque Ele é Deus e ninguém impede o agir dele. Amém? Vamos para o 3.1.
a fragilidade humana. Israel desejava viver como os povos ímpios, confiando em suas riquezas e em tudo aquilo que seus braços de carne poderiam conquistar. A fim de chamar a atenção do seu povo, Deus promoveu o escape no momento de opressão de Israel, usando pessoas simples, sem fama e status. Deus usou uma mulher num período em que a figura masculina dominava a estrutura social. Deus usou um homem que estava escondido no lagar. Deus levantou pessoas anônimas e algumas marginalizadas, como Jefté, que era filho de uma prostituta, para mostrar a Israel que ele usa quem ele quer para cumprir o seu propósito. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós lemos a história de Israel, nós vemos que por várias vezes mesmo, Israel desejou viver como os outros povos. Israel desejou fazer o que os outros povos faziam. E por Israel ter feito isso, Deus permitiu que Israel passasse por opressões. Mas só que um ponto aqui que me chama a atenção, em que o autor diz, é que, a fim de chamar a atenção do seu povo, Deus promoveu o escape no momento de opressão de Israel, usando pessoas simples, sem fama e status. Então Deus ele promoveu o escape no momento de opressão. Deus permitiu que Israel fosse oprimido, mas só que na opressão, Deus enviou o escape para que o povo se achegasse a ele. Porque, irmão, às vezes Deus permite sim que a gente passe por momentos de dor, por momentos de dificuldade, mas só que nesses momentos difíceis, Deus dá o escape. Sabe qual é o escape? É nós nos achegarmos a Ele. Esse é o escape, é nós nos aproximarmos de Deus. Amém? Agora vamos para o 3.2. A soberania de Deus. Mesmo com todo o seu poder, Deus faz questão de usar homens e mulheres improváveis para realizar os seus propósitos nesta terra. Eude foi o segundo juiz de Israel. Era filho de Gera, o canhoto. Naqueles dias, ser canhoto era visto como um deficiente físico. No entanto, Deus usou essa diferença para derrotar o rei de Moabe. Depois da entrega dos tributos, Eude fingiu ter uma mensagem para o rei de Eglon e conseguiu uma audiência secreta com ele. Ele tinha escondido sua espada do lado direito. Quando percebeu que estava só com o rei, puxou sua espada e o matou. O povo de Moabe sofreu uma terrível derrota, o que trouxe um longo período de paz para Israel. Então vemos, irmãos, o quanto Deus é maravilhoso. Apesar das diferenças, apesar das improbabilidades, olha o que Deus faz. Deus levantou Eude, Deus usou ele, alguém que era visto como deficiente por ele ser canhoto, mesmo assim Deus levantou ele. Deus levantou Jefté, que era filho de uma prostituta e que foi rejeitado pelos seus irmãos. Deus levantou Débora, uma mulher, em um tempo em que a figura masculina predominava. Deus levantou Gideão, que se sentia incapaz, para ver, irmão, que apesar das diferenças, apesar das dificuldades, apesar das improbabilidades, se Deus quer usar alguém, Deus vai usar. E uma vez eu ouvi uma pregação de uma mulher chamada Senir, em que ela disse o seguinte: Deus usa pessoas improváveis em circunstâncias variadas para cumprir seus soberanos propósitos. Então, ainda que tudo ao nosso redor seja contrário a nós, ainda que tudo diga não, se Deus está conosco, Ele vai cumprir o propósito que Ele tem para realizar através de nós. Basta nós confiarmos nele e permanecermos na presença dEle. Então, que a gente aprenda a parar de olhar demais para as nossas limitações e comece a olhar mais para Deus, porque Deus é ilimitado e para Ele nada é impossível. Amém? Agora vamos caminhar para a conclusão. A conclusão diz assim: a instabilidade espiritual de Israel levou a nação a vivenciar grandes opressões de seus inimigos. Contudo, ao tempo em que se arrependiam, Deus levantava homens capacitados pelo Espírito Santo para julgar e defender seu povo dos inimigos opressores. Então nós aprendemos hoje, irmãos, com a história de Israel, que nós estamos propensos ao pecado, nós estamos propensos a errar. Mas se nós nos arrependermos com sincero coração e nos voltarmos a Deus, Deus ele está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a nos receber. Eu quero que você guarde também que o problema não é quando nós caímos. O problema é quando nós queremos permanecer caídos, mas quando nós decidimos que não queremos mais ficar caídos e buscamos a ajuda de Deus, Deus ele estende sua mão e com a sua graça ele nos levanta. E o que fará com que a gente permaneça firme na presença dele é a nossa comunhão com ele no dia a dia. E essa comunhão tem que ser cultivada através da oração, através da leitura da palavra, através da santificação. Então que a gente cultive essa comunhão com Deus no dia a dia, para que a gente não se afaste da presença de Deus, para que a gente não perca a presença dele. Amém? E essa foi a aula de hoje, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que esteve até aqui,
aprendendo comigo da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por você que disponibilizou o momento do seu tempo para ouvir a palavra de Deus, para aprender um pouco mais, tá bom? Agradeço a Deus pela sua vida. Eu quero pedir também para que você esteja comigo na próxima aula, que você chame mais alguém, que você compartilhe o link e espero que eu tenha edificado a sua vida. Espero que você venha se aproximar cada vez mais de Deus, porque esse é meu desejo ao dar aula, esse é o meu desejo ao falar da palavra de Deus, é que as pessoas se aproximem dele, é que as pessoas se acheguem a ele e tenham intimidade com ele. Amém? Então vamos para um momento de oração em que o autor pede para que a gente ore, para que Deus levante uma geração constante na obra e na presença de Deus. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por até aqui o Senhor ter me sustentado. Te agradeço, Deus, pelo Senhor ter me usado até aqui. Senhor, eu te agradeço também pela vida dos irmãos que estiveram até aqui assistindo essa lição, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos levante, que o Senhor levante mais pessoas, Pai, e que a gente seja constante na tua presença, que a gente seja constante em oração, que a gente seja constante em santificação. Peço, Deus, que o Senhor derrame tua graça sobre nós, que o Senhor nos firme com a tua graça na tua presença, em nome de Jesus, e que o Senhor nos livre todos os dias do mal, que o Senhor nos livre das tentações, que o Senhor nos livre do pecado e nos ajude a permanecer firmes na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.